E aí, gente, vai iniciar isso aqui. Esse é só um vídeo que é suplemento do anterior. Só queria provar meu ponto. De repente, não sei, talvez alguém não entenda direito. Que era sobre as notícias na Nature do último episódio, né? Que a gente fez falando sobre a questão das dificuldades de pessoas que fazem PhD e tal, conseguindo trabalho permanente, né? Então, eu vou ilustrar meu ponto do porquê a questão de preguiça, não preguiça, talvez não seja só preguiça, mas de dificuldade, né? Não é só tipo, eu quero ser acadêmico e é só eu fazer mestrado, doutorado e acabou. Agora é fácil, né? Agora eu só vou ficar escrevendo artigo, ganhar muito dinheiro. É assim que funciona. E eu quero mostrar como é difícil. Então, eu creio que você pode aprender mais sobre isso na série Genius, que é a série que mostra várias pessoas, né? Mas também uma história do Albert Einstein. E é muito boa, é bem detalhado, a maioria dos pontos, que mostra desde o começo até o fim, né? E, obviamente, você vai ver no segundo e terceiro episódio o que é chamado de Annus Mirabilis, né? Que foi o ano em que ele publicou 4 artigos, em 1905, se eu não me engano, que tá aqui no volume 2. É o volume 2? Não, é o volume 1. No volume 2. 1909. E, como por exemplo, esse eu acho que é um deles. Mas aqui o doutorado dele, se não me engano. Deve estar mais pra baixo. Tá por aí. Ele escrevia várias reviews. Se você for ver, até aqui desde 1989, né? Mas você pode ver que ele escrevia várias reviews. Ele revisava artigos de outras pessoas e falava a opinião dele, além dos artigos que ele escreveu. Então ele escrevia cartas também para outros autores e tal. Ele era bem ativo, né? Mesmo trabalhando no escritório de patentes. Einstein, no caso, né? E no 1905 ele escreveu 4 papers, que é esse, o primeiro, no. Não lembro mais o nome do jornal, mas o primeiro era sobre o ponto a visão do ponto sobre a criação e conversão da luz, né? E o princípio aí talvez da teoria da relatividade ali, de entender melhor a luz, como ela funciona, usando a equação de Planck como base, né? Ele gostava muito do Planck, isso com certeza. E, na verdade, posteriormente ele vai ganhar o prêmio Nobel é, pelo paper que ele falou sobre o efeito fotoelétrico, né? Então, também é baseado também na constante de Planck. Aqui ele falando sobre o problema da Black Body Radiation, que é relacionado ao tema do Planck, né? Então ele descreve esse efeito de uma forma bem interessante. Esse foi o primeiro paper que ele publicou. O segundo foi sobre Brownian Motion, né? Que é um tipo de movimento randômico que alguns sistemas podem fazer, né? Mas exemplo mais claro era acho que é um girassol que você põe na água e ele se espalha de uma forma num corpo, num corpo não, é, num ambiente hidrodinâmico, né? Você quer descrever como partículas se movimentam de uma forma randômica, é, ou pseudo-randômica, né? E isso no contexto da teoria da termodinâmica, né? Então, ele descreveu isso, fez uma teoria relacionada a isso. Esse foi o segundo paper, enquanto ele trabalhava no escritório de patentes, né? O terceiro foi sobre o movimento de corpos eletrodinâmicos, seria uma tradução, é, que no caso aqui também, começo da relatividade, né? E ele não derivou relatividade sozinho. Relatividade, tipo, Poincaré vai fazer um paper, tipo, 2 semanas, se eu não me engano, depois dele, com relação a isso, mas o Poincaré tinha escrevido um paper antes dele, que era relacionado à relatividade, né? Posso até achar aqui, se eu escrever aqui, Poincaré,
elétron dynamique. Meu francês tá uma bosta. Vamos ver se eu acho. Aqui. Sur la dynamique de elétron. Foi 1905. Mas eu acho que depois teve um paper que foi antes desse. Que ele faz a mesma merda que o Einstein, usando as equações de Lorentz. Mas esse daqui foi depois de Einstein, tá? Então, pra quem não sabe, não lembra, tanto o Lorentz com o Poincaré, eles estiveram bem perto da relatividade. Eles descobriram a relatividade antes de Einstein, né? Na verdade, o Einstein, ele, usando os resultados de Lorentz, mas também de Maxwell também, ele conseguiu explicar melhor, né? Porque o Poincaré, ele via as coisas, Lorentz também, de uma forma mais matemática, né? E o Einstein de uma forma mais prática e física. Tipo, explicar como um bagulho funciona, como um negócio é útil pra realidade, né? E então o Poincaré também foi muito importante para a atividade. Mas a questão que ele produziu algo original, baseado nas equações de Lorentz, sobre como a posição de corpos relativa a outros, é, como funciona na parte física, né? Foi a contribuição dele, né? E depois ele vai introduzir outras coisas posteriormente, como geometria não euclidiana, geometria de Riemann, que aí vai fazer a teoria ficar cada vez mais complexa e funcional, né? Outro paper que ele publicou, se a inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia, né? Também usando equações de Lorentz, e no final ele deriva a que nem mc ao quadrado, né? Que é essa equação aqui. Pô, mas não tá mc ao quadrado, não, é a mesma coisa. Tá de uma forma mais primitiva, né? Ele vai falar aqui, deixa eu pôr aqui. Se um porco dá, se um porco, se um corpo, porco não, se um corpo dá a mesma energia, dá pra fora energia L em uma forma de radiação, a massa diminui por L, dividido por C ao quadrado. Que você trocando as ordens ali, você consegue deixar como MC ao quadrado pra ficar mais simples, né? No caso, o que massa é equivalente a energia. Que também é muito louco. Foi muito bom. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto paper ele escreveu em um ano. Que, obviamente, Poincaré e Lorentz já tinham sugerido o tema. Até certo ponto, depois o Poincaré escreveu um livro depois sobre esse tema. Mas, no fim, o Einstein que fez, contribuiu mais, né? Ele que realmente deu o corpo pra teoria. E, posteriormente, que realmente foi... mostrou as conclusões da teoria, né? Outro que passou também perto foi o Karim Lorenz e o... Esqueci o nome dele. Nossa. Deixa eu ver aqui. Ah, não é espaço com... Esqueci o nome dele. Minkowski, lembrei. Tô tentando lembrar. Minkowski. Então, Lorenz, Minkowski e... Que foi, Minkowski, se não me engano, foi professor também do Einstein. Eles chegaram bem perto, né? E, na verdade, o próprio Einstein depois usa também coisas relacionadas ao Minkowski. Mas a questão, qual que é o meu ponto? Qual é o ponto desse vídeo, na verdade, né? Que é relacionado ao vídeo anterior. Que a gente viu na Nature, né? Então, você tá na Nature aqui, só pra gente se situar. Então, eu vou aqui na opinião. Então, voltando ao vídeo anterior, né? A questão sobre como é difícil ser pesquisa acadêmica, né? Como que você pode lidar com essa dificuldade, né? A resposta é bem simples, crua, né? Trabalhar, no caso, né? Você conseguir publicar coisas. Aqui fazendo review de artigos, explicando artigos, escrevendo artigos. Depois ele começou a dar aula. E quando ele tava no escritório de patentes, ele poderia simplesmente parar e falar: vou ficar nisso a vida toda. Eu não consegui posição como professor, então vou continuar assim. Mas ele não quis fazer isso.
E essa é a questão de realmente esforço. Porque com certeza esses quatro papers não foram fáceis de escrever. Com certeza foi bem difícil. Se fosse só um, no momento ali ele pensou e deu certo. Mas foram quatro em um ano que ele ainda estava trabalhando. Então, meu ponto é, a pessoa que seguir a carreira acadêmica, ela tem que se esforçar. Com certeza ele se esforçou muito para conseguir escrever esses quatro papers, que não só eram papers bons, mas foram papers, os quatro, revolucionários, né? Ele não fez, ele com certeza se esforçou bastante para isso. Eu creio que foi mais esforço do que qualquer outra coisa. Talento, seja qual que for. Então, eu creio que essa visão de precisar reformar o PhD, enfim, essas coisas, as pessoas precisam reformar a mente dela, né? Entender que perseguir carreira acadêmica é difícil. E você tem que produzir. E a gente ficou de mimimi. Ah, não, mas é difícil. Eu tenho que investir em educação pra eu conseguir bolsa. Enfim. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente continuou o trabalho dele lá. Ele já tinha doutorado e pá, na época, antes de escrever esses artigos. E deu no que deu, né? Se esforçou muito. Então, pra terminar, eu creio que pra iniciar acadêmico, ele tem que se esforçar. Eu creio que o exemplo de Einstein é um exemplo que deve ser seguido, né? De alguém que se esforçou e conseguiu os resultados que ele queria, né? Então, se alguém quer ser um acadêmico, é a única forma de você conseguir uma posição permanente é produzir. Ponto.